Estamos e com imagens ao vivo, 10 horas 9 minutos pelo horário de Brasília, Donald Trump despedindo-se do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que aparece aqui levemente de costas no canto esquerdo. Trump acabou de chegar no veículo oficial, acompanhado de toda a comitiva, incluindo a filha dele, Ivanka Trump, que tem estado durante esses dias no Oriente Médio, também acompanhando essas negociações finais até a chegada deste que é um dia histórico, né? Os 20 seres humanos devolvidos para suas famílias são jovens ou jovens adultos que agora, após mais de 700 dias, estão reencontrando os parentes. Dia protagonizado, liderado por ele que aparece em tela, o presidente dos Estados Unidos. Nós, em instantes, voltaremos com o professor de Relações Internacionais também para compor as informações aqui. Diego Pavão, o presidente dos Estados Unidos segue agora para o Egito, que é desde então, ou desde sempre, o que a gente sabia da agenda dele, de fato, de ir ao Egito para um encontro. O que tem a ver esse encontro no Egito e por qual motivo ele está se despedindo de Benjamin Netanyahu? Por que Netanyahu não está indo junto? Pois é, existia uma expectativa, Elisa, de que Netanyahu fosse ao Egito e fosse até acompanhado de Donald Trump no mesmo avião presidencial, o Air Force One. Eles chegaram a discutir essa possível ida de Netanyahu ao Egito para essa cúpula mundial, lá sobre o futuro da faixa de Gaza. O Donald Trump chegou a ligar para o presidente do Egito, o Al-Sisi, o general Al-Sisi, colocando ali Netanyahu também na conversa. Os dois estavam juntos ali no parlamento, antes daquele discurso que a gente mostrou no CNN Novo Dia. Houve um convite por parte do general Al-Sisi, do presidente do Egito. Se chegou a acreditar que Netanyahu iria mesmo para o Egito, mas depois, alguns minutos depois, veio o escritório, o gabinete de Netanyahu, desmentindo essa informação, dizendo que o primeiro-ministro israelense não vai para o Egito para essa cúpula com líderes mundiais. Então, Donald Trump agora vai embarcando no avião presidencial, o Air Force One, em direção a Sharm el-Sheikh, que é aquela cidade, uma cidade balneário no Egito, muito conhecida, que vai receber essa cúpula internacional. E aí, dois agentes importantes para a gente destacar nessa imagem, Elisa, Jared Kushner e Ivanka Trump. Ivanka Trump, filha mais velha do presidente americano, e o marido dela, Jared Kushner, que é judeu. Está exatamente ao lado direito dela, é isso? Exatamente. A gente vê ele agora a imagem aproximou ali de Trump, saiu um pouco do Jared Kushner, mas ele é um aliado importante de Donald Trump. No primeiro mandato, ele teve um cargo fixo na Casa Branca, o Jared Kushner. Nesse segundo mandato, ele não teve uma posição fixa dentro da Casa Branca, com um escritório na Casa Branca, mas ainda assim ficou muito perto do presidente e foi uma das pessoas que ajudou a costurar esse acordo entre Israel e Hamas sobre a libertação de reféns e sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza. Ele e o Steve Witkoff, que é o enviado especial do Donald Trump para o Oriente Médio, foram os responsáveis por costurar esse acordo e por sentar, de fato, na mesa de negociação com as duas partes e se chegar num acordo, claro, a mando de Donald Trump. Kushner é judeu, casado com a filha de Donald Trump, eles têm filhos juntos. Ivanka Trump, inclusive, se converteu ao judaísmo quando se casou, pouco depois de se casar com Jared Kushner. É alguém que na comunidade judaica americana, lá nos Estados Unidos, é muito influente. E, claro, também acabou ficando muito influente no governo israelense, alguém com contato próximo a Benjamin Netanyahu, alguém com bastante trânsito também nesse espaço. Então, naturalmente, alguém que ficou muito próximo do presidente americano para chegar a esse acordo. Inclusive, a gente via a imagem aqui antes de voltar do intervalo, Donald Trump estava na limusine presidencial com Jared Kushner e com a filha Ivanka Trump. E agora, então, ele segue para o Egito, para a cúpula de Sharm el-Sheikh, onde ele se encontra com esses líderes mundiais. Vai ter Emmanuel Macron, da França, Keir Starmer, do Reino Unido, Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, tem também Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, e também Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Então agora a imagem de Donald Trump entrando no avião presidencial, o Air Force One, que em instantes vai decolar em direção a Sharm el-Sheikh. Importante dizer, Donald Trump está várias horas atrasado nessa agenda dele de hoje. O discurso dele durou mais de uma hora, foram 65 minutos de discurso, que também já começou
com um atraso. Elisa, durante o discurso, ele fez várias digressões, né? Saiu um pouco do assunto, saiu um pouco do texto. Agora, então, a imagem de Ivanka Trump e o marido Jared Kushner entrando no avião presidencial, eles que também vão estar ali próximos do presidente americano nessa cúpula que começa ainda hoje, lá em Sharm el-Sheikh, no Egito. Os líderes mundiais, inclusive, já chegaram, todos esperando Donald Trump, que vai ser, Elisa, como ali vai agir como um co-anfitrião dessa cúpula, ainda que a cúpula seja no Egito, ou seja, o anfitrião é o presidente egípcio, o general Al-Sisi, mas Donald Trump vai agir como uma espécie de co-anfitrião dessa cúpula, porque ele já disse que ele quer estar à frente desse plano para o futuro de Gaza, e é isso que vai começar a ser discutido hoje nessa cúpula lá no Egito, o futuro da faixa de Gaza. Essa, Elisa, é uma outra discussão. A gente fala agora de Gaza com cessar-fogo, de Gaza com ajuda humanitária voltando a entrar, tudo para garantir uma sobrevivência básica para aquelas pessoas. Mas o futuro delas, isso ainda não começou a ser discutido com muito aprofundado, e isso deve começar a ter os primeiros contornos ainda hoje. Donald Trump disse que esse é um processo muito longo, que ainda não dá para falar em algo nesse ano, mas possivelmente ano que vem. Lembrando que Donald Trump tem um projeto ali, um desejo de ter um projeto imobiliário grande na faixa de Gaza, porque, segundo ele, Gaza tem muito potencial para isso. Gaza é um território litorâneo e ele até falou em transformar a faixa de Gaza numa espécie de balneário do Mediterrâneo. Isso, com certeza, é uma outra discussão. Vale lembrar que no momento que a gente tem em Gaza, muita fome, destruição, muitos escombros dos prédios que foram caídos, muita devastação e, claro, uma crise humanitária muito grave nesse momento.